Anderson Barros está fora do Botafogo. Ele comunicou à diretoria do Alvinegro ontem no começo da noite o convite que ele teve do Palmeiras, e o próprio presidente da equipe palestrina também entrou em contato com Nelson Mufarrege, falando que estaria procurando o dirigente do Botafogo. Não estou no meu estúdio, estou no estádio Raulino de Oliveira para vocês aqui. O giro de notícias hoje foi até um pouco mais cedo, porque quando eu postei, eu não tinha apurado essa segunda informação. Confesso para vocês que eu recebi por volta das 10h40 da noite sobre esse aviso. Eu já não estava mexendo mais no celular. Como todos sabem, ainda tenho uma segunda atividade. Estou em Volta Redonda neste momento, na segunda atividade. Vim aqui rapidamente para gravar esse vídeo aqui para vocês. Então, se a qualidade do áudio não for boa, a qualidade da imagem nunca será boa por causa do rostinho feio. E vou tentar explicar para vocês esses pontos, da saída do Anderson Barros. O que isso acarretará, o que o Botafogo planeja, se já tem nomes. Então são vários fatores que agora eles começarão a ganhar um corpo a mais, um corpo maior. Anderson tinha contrato com o Botafogo até o final de 2020, com salário ali de aproximadamente R$50 mil, mais alguns ganhos em relação a conquistas, etc, etc, etc. Ele estava com 3 meses de salários atrasados e, caso ele fosse mandado embora, receberia 2 meses, em relação à multa rescisória. O Botafogo não vai receber nada nessa negociação, nessa saída, porque deve acontecer um acordo. Anderson abrirá a mão do que o Botafogo deve para ele e ele vai seguir normalmente para a equipe do Palmeiras. Nesta manhã está acontecendo uma reunião lá na arena do clube, da arena do Palmeiras, em relação ao centro de treinamento, e o acerto deve ser sacramentado. O vínculo ainda não foi definido em relação a tempo de permanência do Anderson como diretor de futebol do Palmeiras. O comitê do Botafogo, desde ontem, quando soube da saída de Anderson, trabalha com alguns nomes. Verifica a viabilidade de nomes ou até mesmo a necessidade. Porque é aquilo que eu venho conversando com vocês. Tem muita gente que acha que seria um erro o Botafogo apostar em nomes neste momento. Porque em breve poderemos ter SA e quem decide quem são os diretores, essas coisas, são os CEOs e os investidores, etc, etc, etc. E com a possibilidade do Anderson, de um diretor não ser aquele que quem comandará o futebol goste, pode acontecer a ruptura de um vínculo de contrato, de um tempo de contrato. Alguns nomes são tratados com carinho pelos gestores. Paulo Autuori tem o carinho de todos, mas salário e alguns outros pontos deixam uma pulguinha atrás da orelha. Autuori não tem conseguido completar seus trabalhos, ele sempre acaba saindo na metade deles. Outro nome que também tem uma pessoa que gosta muito dele dentro do Botafogo é Túlio Lustosa, que é diretor de futebol do Goiás. Ele tem o carinho de Manuel Renha, que inclusive já chegou a indicar o ex-jogador para o Botafogo quando a administração do Grupo Mais Botafogo entrou, mas ele foi preterido por Antônio Lopes, já que o ex-presidente Carlos Eduardo Pereira não era muito fã deste jogador. E além disso, existe a situação do Túlio em relação ao processo que ele meteu no Botafogo na Justiça, e por causa disso as contas do CEP e também do Mufarrege chegaram a ser penhoradas, e isso é uma coisa que dificulta. Outro nome que também foi falado em algumas reuniões é de Felipe Ximenes. Esse ainda não chegou a ser procurado. Felipe Ximenes, que já passou pelo Fluminense, pelo Flamengo, e não tem muitos títulos na carreira, Tem alguns trabalhos contestados, passou pelo Goiás recentemente e não é visto, é um gestor estilo Anderson Barros, um diretor de futebol estilo Anderson Barros, mas também
não chegou a ser procurado. Algumas pessoas pedem ex-jogadores do Botafogo ali para eles trabalharem nesta gestão. Por exemplo, o Gotardo, que teve uma passagem em 2014. Então, neste momento, é difícil você cravar um nome que eles estejam trabalhando para assumir essa direção de futebol do Botafogo neste momento. Um momento conturbado, um momento em que o próprio ex-presidente e hoje o cabeça do processo, né, de estruturação do futebol para 2020, que é o Carlos Augusto Montenegro, ele disse que o Botafogo só vai ter uma folha de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. E como você vai oferecer isso para uma pessoa? Olha, a gente tem uma folha de 1,5 milhão, se vire. Então são outras coisas. O Vitor Rangel, ontem uma informação em primeira mão do Sérgio Santana, do Lance, ele está próximo de um acerto com o CSA ou com a Chapecoense, então é certo que ele saia do Botafogo, já que seu contrato vai até abril, então o Botafogo abriria a mão, seria mais ou menos 50 mil reais a menos em relação à folha salarial. Então o pensamento total é esse: quem, como e quando o Botafogo terá um novo gestor de futebol? É importantíssimo que tenha um homem de mercado. E não seja qualquer homem de mercado. Como eu trouxe no Giro de Notícias, que até ficou um pouco defasado, né, depois de tudo que aconteceu, o Anderson Barros, com todos os seus efeitos, ele era um cara de mercado, é um cara que tem bom trâmite em relação aos outros clubes. Thiago Franklin, quem você apostaria? Eu gosto desses nomes, até desses nomes que eu falei, eu gosto muito de dois. Eu gosto do Túlio Lustosa, eu acho que pela identificação, acho que seria um dirigente que traria, né, o apoio do torcedor, traria a torcida próxima e tem feito um bom trabalho na equipe do Goiás, subiu para a primeira divisão, fez uma boa reta final de campeonato brasileiro, tem alguns acertos, tem alguns erros em relação a contratações, o que é normal em relação a qualquer dirigente. E o Autuori é um cara que também me agrada pelos mesmos critérios do Túlio Lustosa, por ser um gentleman, é um cara genial como pessoa, é um cidadão acima de qualquer suspeita. E até mesmo o Gotardo. O Gotardo, apesar de ter ter tido problemas em 2014, mas sei lá, é um cara que merecia também uma oportunidade. É difícil você saber o que será feito, mas a única coisa que eu não faria é deixar o Botafogo sem um gestor de futebol neste momento. Acho que seria um erro, uma situação bem complicada você ter uma administração de futebol sem alguém que seja do meio, deixando apenas as mãos de pessoas que são competentes nas suas áreas, são pessoas influentes, conhecem de futebol, mas não são entendedores do assunto em relação a algumas minúcias ali do meio. Empresários telefones dos dirigentes do Botafogo, eles estão tocando a todos os momentos, a toda hora, com oferecimento de nome, etc, 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 etc. Então vamos aguardar. Estou gravando esse vídeo aqui, são exatamente agora 9 horas e 9 minutos da manhã. Eu vou postar por volta de 11 horas neste vídeo. Durante todos os dias estarei ligado aqui. Qualquer nova informação, venho aqui no canal do YouTube ou nas minhas redes sociais, pode acompanhar. Quem não me segue no Twitter, siga lá, o _ Thiago Franklin, ou no Instagram, o canal do TF no Instagram. Então, peço que vocês acompanhem tudo que está acontecendo. Estou apurando aqui desde a hora que eu acordei, desde 6 horas da manhã. Estamos em apuração constante para saber quem será o novo gerente de futebol do Botafogo, o novo diretor de futebol, para saber se teremos um novo diretor de futebol. São várias situações, mas o comitê continua trabalhando. Conversei com o Montenegro pela manhã, o Montenegro está à procura de um novo membro para este, digamos que, totalmente impressionante Botafogo de Futebol Regatas. Se você chegou aqui, deixe aquele like, inscreva-se no canal, dê uma moral para esse careca que vos fala
porque eu preciso do carinho de vocês para meu canal continuar crescendo. Tamo junto, aquele abraço e fui. Até qualquer hora, porque hoje vou voltar algumas vezes. Fui.